Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 12 de maio de 2017. Gente, olha só, eu vou dar continuidade aos cenários, tá? Da situação do Luiz Inácio Lula da Silva, as análises deste momento, dessa situação. E eu vou ter que fazer isso 3 ou 4 vídeos, então o primeiro já foi, esse é o segundo, né? Porque eu estou desmembrando, foram 5 horas de depoimento, né? E eu não vou conseguir fazer isso em menos de 3, 4 vídeos, né? Então é muita informação, eu só estou pegando os tópicos principais e estou fazendo uma explicação da situação. Então, quem não viu o primeiro, veja. Quem já viu o primeiro, veja esse próximo e veja os outros. Porque o que vai acontecer? Eu vou nesses pequenos vídeos por volta de 40 minutos no máximo, uma coisa que eu vou tentar fazer mais ou menos, todos eles mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou tentar mostrar a estratégia do PT. E exatamente qual foi esse vídeo agora que eu vou mostrar, é exatamente essa questão. A questão da estratégia que foi utilizada. Ela foi empregada aí uma proposta de politizar o momento. E havia uma clara intenção do Lula, tanto que o Lula levou o pessoal dele para as ruas. E o pessoal do Moro, o Moro pediu exatamente assim, ó, não vá para a rua, fique em casa, faça qualquer outra coisa. A melhor forma de me apoiar, ou apoiar a Lava Jato, é evitar o conflito, evitar o confronto. Lula, a estratégia dele foi tentar politizar o momento. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e disseram, nós temos 50 mil pessoas na praça. A praça tinha espaço para 10 mil pessoas no máximo. E tinha, segundo a polícia militar, 5 mil pessoas. Foi um fracasso. Eles mandaram ônibus de tudo quanto era lugar, inclusive de fora do Brasil. Até ônibus com problema, que eles depois tiveram que reter o ônibus e mandar de volta. As pessoas pegar um outro ônibus para poder mandar de volta. Teve uma série de deputados federais, metade da bancada do PT, eles tinham 40 deputados, mandaram 20, né, para o negócio. A Dilma foi lá, a Dilma teve motivo para ir lá, porque ela agora saiu no Jornal Nacional também, ela está até aqui de problema, tá, a situação também, a delação dos marqueteiros que eles estão tentando anular não vai ser anulada, vai vingar a coisa, eles têm muita informação para dar. Realmente a Dilma também está envolvida no processo, a corrupção das campanhas eleitorais também, o que pode acontecer é a extinção do PT. Por sinal, nos próximos dias vai ter, daqui 4, 5 dias, ou melhor, 4 dias, contando hoje deve ser já uns 4 dias, a situação que se o PT não se defender, ele pode ser cassado, né? Pode ser cassado. A juíza mandou, olha, se defenda, porque senão vocês vão ter problema, né? Então a coisa está nesse nível. E aí caçar o direito político de todo um partido no Brasil, porque realmente a coisa, eles não estão nem sequer dando importância para isso, estão dando importância para outras coisas e acabaram perdendo o fio da meada nesse aspecto. E aí eles foram para lá e enfrentaram o Moro, fizeram desacato à autoridade. Era para o Moro prender Lula, sair de lá o Lula preso. Eles queriam isso, tiveram intenção dessa natureza, e as provas estão ali. O desacato à autoridade foi cometido. Moro se reteve, Moro não entrou na história. Lula chegou ao ponto de dizer que haviam implantado provas no apartamento dele, de forma indireta, desacatou Moro e a Lava Jato várias vezes, fez várias provocações, inclusive disse que Moro estava querendo, indiretamente pegou e insinuou que Moro fosse pré-candidato à presidência da República.
no lugar dele, que queria saber mais que ele, isso e aquilo. Moro pegou, foi esperto nessa questão, não entrou na jogada de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o Lula tentando politizar a situação, o Moro disse, olha, o senhor está perdendo uma oportunidade. Ele estava avisando, ele estava sendo até gentil. Tão foi gentil que no final Lula mesmo reconheceu que Moro foi um fidalgo com ele. Fidalgo, né? Então Lula chamou Moro de fidalgo. E em nenhum momento Moro desacatou Lula, mas Lula e os seus advogados acataram Moro e os juízes, promotores, delegados, todos da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso é o que foi que aconteceu de fato, na prática. E acaba prejudicando a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, até o próprio telejornal confirmou, né, a Globo confirmou aquilo que eu vinha dizendo, que provavelmente pelos prazos, até início de julho, Lula pode estar já na cadeia. Pelos prazos, pela lógica que está sendo seguida. Que até o máximo, até início de julho, Lula deve estar preso com essa primeira prisão por conta disso. E ainda existem outros processos. Outros inquéritos, né? Então, essa questão da Dilma, por exemplo, que está sendo discutida aí, também vai cair nas mãos de Sérgio Moro. E é mais um processo contra Lula. Então, são situações assim que aí vai ser 6 vezes réu. Lula vai ser 6 vezes réu. Então tudo isso está acontecendo. E essa explicação que eu vou dar agora, que eu vou mostrar agora para vocês, sigam agora, ela eu não estou sendo muito prolongado nessas minhas informações, porque ela é autoexplicativa. As informações elas comprovam aquilo tudo que eu estou comentando aqui. Por isso eu não preciso explicar muita coisa. Tá? Mas sigam os vídeos, divulguem os vídeos, porque vai ter mais coisa, mais informação. Essa aqui é para mostrar para vocês a estratégia do PT foi de politizar o depoimento e de desqualificar a Lava Jato, desqualificar Sérgio Moro, a Lava Jato e politizar o momento para poder lançar Lula candidato e fazer com que ele alce um projeto de poder em 2018. Foi um fracasso. Eles esperam que Lula, sendo réu primário, né, ele possa ser candidato à presidência da República. Né? Só que tem o seguinte, ele pode ser candidato à presidência da República, só que ele provavelmente não poderia assumir. Por quê? Porque ele é réu. Réu não pode ser, pode até ser candidato, o que não pode é tomar posse. Isso eu vou explicar um pouco mais adiante, né? Eu vou explicar nos próximos vídeos, porque já está tomando tempo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Senhor Presidente, boa tarde, já adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente dos autos, certo? Além disso, senhor presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público, e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos, no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade,
Mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Do depoimento, os advogados do ex-presidente confrontaram as perguntas elaboradas pelo juiz Sérgio Moro. Em uma parte da oitiva, Moro questionou o petista a respeito do processo do mensalão e o bate-boca dentro da sala foi intenso. Acompanhe. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação de defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou julgamentos políticos, ele teria condenado inocentes nesse caso? Excelência, data vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem Vossa Excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutor, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com eles, que foram condenados no esquema criminoso. Excelência, como eu já disse aqui, o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar Vossa Excelência. Cansativo. O cansativo são as perguntas de Vossa Excelência. As perguntas de Vossa Excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, parece que eu vou julgar, eu devo saber. Se Vossa Excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Agora, eu peço a Vossa Excelência... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a Vossa Excelência que haja, né, de acordo com a Constituição e a lei e julgue segundo aquilo que está na denúncia e não em fatos que não dizem respeito à ação e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, então vamos prosseguir aqui. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, você está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, nesse momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Meu colega, o magistrado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz numa audiência. Evidentemente, não se faz numa audiência isso. Proteste contra o juiz, recorra contra o juiz, mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público, está presente. Que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Não, eu vou seguir adiante aqui para essa questão. O depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro durou 5 horas. Lula falou que esteve no triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado do presidente da OAS, Léo Pinheiro, mas negou ter pedido a reforma no apartamento. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório
dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. E quem estava presente da OAS? Não sei. Eu sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita ao senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é com o Léo. Estava querendo vender um apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe, quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse que ia olhar e que depois comigo programa para conversar. Sim. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Ainda durante o depoimento, Lula disse que as pessoas citam o nome dele na Operação Lava Jato para receber os benefícios da delação premiada. E ao ser questionado sobre as propinas na Petrobras, ele afirmou que não tinha conhecimento. Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não. Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? Não. Se a Petrobras soubesse da propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. Pagamentos de propina de 6 bilhões de reais? Nem eu e pouca gente, talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas vinham falar de propina? Você acha quando o seu Só filho... o senhor falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora porque a escola diz até quando, por isso a escola até comunica, o senhor quando a molecada falta. Mas eu checo. No meu tempo não. Presidente. No meu tempo era mais difícil. Mas enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não. O senhor Tudo que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Youssef. O senhor ex-presidente entende que com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina em contratos da Petrobras, segundo a estimativa da própria Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade. Nem sequer administrativa? Nem administrativa, porque o presidente não administra a Petrobras. A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, com uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações, tá? O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né? Tem o controle, mas do dia a dia não participa. O senhor entende que não tem nenhuma responsabilidade? Excelência, novamente, nenhuma responsabilidade. Você já fez a pergunta, aliás, a pergunta foge da acusação feita, que está aqui em discussão, que é do triplex,
certo? Vossa Excelência já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de... Onde Vossa Excelência quer chegar com a repetição dessas perguntas? Pela ordem, Excelência, o contexto de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instrução. Eu respeito Vossa Excelência, mas o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se Vossa Excelência quer se miscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está sendo discutido em outra... Essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras. 3 contratos, corrupção de contratos da Petrobras. Sim. E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente. O crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos. Certo, são 3 contratos. Então, ele já respondeu sobre 3 contratos e sobre triplex. Não, ele continua respondendo, só que o senhor interrompe. Certo. Vamos Todas as vezes que for necessário, fica registrada a posição do defensor. Eu entendo que as perguntas têm pertinência. É uma oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem aqui nenhuma afirmação de responsabilidade. Eu quero entender a posição do acusado, da defesa do senhor ex-presidente. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate não à corrupção? Não é o método de combater a corrupção. O que o senhor sugere? Não, o que eu fiz é processos contra as pessoas que quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse no artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a senha for falar o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada, e na delação a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos então, doutor, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro? Não, acabou. Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo, foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá, ele deu uma declaração. Senhor presidente, quer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele, a informação. Não, mas eu estou vendo, doutor, como é que não prometeu? Eu estou vendo. Aonde? Isso acontece, eu estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão, um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado.
Essas pessoas foram presas. Foram presas, delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula, ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor vice-presidente, essas afirmações o senhor fez? Eu não estou emocionado. Com todo respeito, elas são equivocadas. Ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico. E o atendimento à população foi suspenso na Justiça Federal. A Polícia Militar fez vários bloqueios num raio de 150 metros da sede da Justiça Federal. Só podiam passar moradores, comerciantes e jornalistas cadastrados. E apenas quem estava ligado diretamente ao interrogatório do ex-presidente teve autorização para entrar no fórum, que ficou fechado o dia todo para atendimento ao público. Um cordão de isolamento foi feito no entorno por policiais do batalhão de choque. 3.000 PMs e guardas municipais fizeram a segurança. Fecharam um entorno todo aqui para entrar, para sair, está bem controlado. Tudo bem tranquilo, muito bem organizado. Para a gente está tudo bem tranquilo. O avião com o ex-presidente Lula pousou na região de Curitiba por volta das 10h30 da manhã. Pouco depois, a ex-presidente Dilma Rousseff chegou num voo comercial, vindo de Porto Alegre. Os dois encontraram militantes e lideranças do Partido dos Trabalhadores num hangar particular do aeroporto. A comitiva se dividiu e Lula foi para um escritório de advocacia perto da Justiça Federal, onde ficou por mais de 1 hora. Em seguida, no caminho para o fórum, o ex-presidente parou para cumprimentar um grupo de manifestantes e políticos do PT, que estava à espera dele. O carro com Lula entrou na sede da Justiça Federal perto das 14h, horário do depoimento. Para garantir a segurança do depoimento e evitar possíveis confrontos, foram definidos pontos de concentração diferentes para as manifestações. A Polícia Militar informou que nenhuma ocorrência foi registrada. Os apoiadores de Lula se concentraram na Praça Santos Andrade, no centro. Os favoráveis à Lava Jato no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico. A Praça Santos Andrade fica a 4 quilômetros da Justiça Federal e o Museu Oscar Niemeyer a 1,5 km. A distância entre os dois grupos era de 3 quilômetros. Encerrado o interrogatório, Lula foi ao encontro de apoiadores numa praça no centro de Curitiba. Quem acompanhou esse evento e faz um relato agora para nós é o repórter Marcelo Rocha. Marcelo, boa noite. Boa noite, Renata. Assim que acabou o depoimento, por volta das 7h15 da noite, o ex-presidente Lula saiu do prédio da Justiça Federal e às 7h30 chegou até a Praça Santos Andrade, que fica no centro de Curitiba. Lá ele se encontrou com outros membros do Partido dos Trabalhadores, inclusive com a ex-presidente Dilma Rousseff. Lula subiu no palco e discursou para cerca de 50.000 pessoas, segundo os organizadores. A polícia fala em 5.000 pessoas. O discurso foi curto, durou aproximadamente 10 minutos e durante esse discurso Lula se emocionou em alguns instantes e disse que sempre vai estar à disposição da justiça quando for chamado. Vamos ouvir um trecho desse discurso. Eu direi em quantas audiências for necessário. Prestarei quanto depoimento for necessário. Porque se tem um brasileiro, se tem um ser humano que está em busca da verdade, sou eu. Já os advogados de Lula saíram do interrogatório do ex-presidente e foram para um restaurante onde deram uma entrevista coletiva para a imprensa sobre o depoimento desta quarta-feira. Eles criticaram a atuação do juiz Sérgio Moro ao longo da audiência e também falaram que as acusações contra o ex-presidente Lula têm cunho político. Também reclamaram das perguntas sobre o que disseram ser de outros assuntos que não tinham, segundo os advogados, relação com a denúncia, com a ação cuja audiência foi realizada hoje, como, por exemplo, perguntas relacionadas ao sítio de Atibaia. E também afirmaram que Lula conseguiu esclarecer que não é o dono do triplex do Guarujá. Orientamos o ex-presidente Lula que respondesse sobre o apartamento e sobre o acervo, o que ele fez e esclareceu absolutamente tudo. Esclareceu e deixou claro que não é o dono e que jamais teve participação na questão do acervo. Não existem provas contra o presidente Lula, mas
com relação à sua inocência, tem provas cabais no processo. A sensação que se tem é que os procuradores pararam no tempo em 14 de setembro de 2016. E eles ignoram as provas da inocência do ex-presidente Lula. Isso com relação ao triplex do Guarujá. Não pertence a ele, que nós já provamos que não pertence a ele. Marcelo, o dia de hoje foi exaustivo, mas o processo ainda não acabou. Vamos lembrar os próximos passos? Pois é, Renata, Lula foi o último dos 7 réus a ser ouvidos nessa ação, né? No fim da audiência de hoje, o juiz Sérgio Moro abriu prazo de 5 dias para que as defesas, caso julguem necessárias, apresentem documentos adicionais. É um prazo de praxe que o juiz costuma abrir. A partir daí, o processo segue para a fase das alegações finais, que é a apresentação dos últimos argumentos do Ministério Público Federal e também das defesas dos réus na ação. Dia 30 de maio é o prazo das alegações finais do Ministério Público Federal e dia 14 de junho o prazo estabelecido pelo juiz para as defesas. Em seguida, o processo segue para a sentença do juiz, mas não há uma data definida para a decisão do juiz Sérgio Moro. Vale lembrar que o ex-presidente também é réu em outra ação da Lava Jato aqui no Paraná, que apura se ele recebeu dinheiro por meio da construção do terreno da sede onde seria construído o novo Instituto Lula e também do apartamento em São Bernardo, vizinho ao apartamento onde mora o ex-presidente. A propina teria sido paga pela construtora Odebrecht. Essa ação ainda está na fase de interrogatórios das testemunhas e ainda vai um longo percurso nessa segunda ação. Por enquanto, está só começando. Renata. Obrigada, Marcelo. Bom descanso para você. Como disse o Marcelo, não há uma data prevista para a sentença, cada caso é um caso, mas baseado em outros da Lava Jato, no ritmo do juiz Sérgio Moro na Lava Jato, dá para a gente prever, estimar o final do primeiro semestre ou o início do próximo semestre como uma data possível para essa sentença, no caso do triplex. Na eventualidade de acontecer uma condenação, que seria a primeira de Lula na Lava Jato, a instância seguinte para a defesa recorrer dessa eventual condenação é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Lá também a gente não pode prever nada, mas a média tem sido, nos casos da Lava Jato, de 1 ano para julgar um recurso. Mas, senhor vice-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Lavagem de dinheiro, igual essa ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogante falar que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada. A acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos da pergunta que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Senhor presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? Assim que eu espero.